vou lhe dizer com toda sinceridade, minha amiga, meu amigo, vale a pena você aguardar, esperar, sacrificar, vale a pena. As pessoas estão chegando aqui, as pessoas que já vêm de ônibus, que estão reservados, que têm reservado os seus lugares, elas chegam cedo, elas chegam 3 horas antes de começar a reunião, mas elas vêm com aquele espírito sedento de encontrar Jesus. Elas vêm para beber da água. Sabe, o templo de Salomão é como Jesus. Sabe, Jesus, no último dia da festa, a grande festa, ele disse assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba, porque a água que eu lhe der será nele, fará dele uma fonte de vida, que é o Espírito Santo. Então, o templo de Salomão é esse, é o Senhor Jesus, que está disponível para todas as pessoas que têm sede de Deus, que têm sede do Espírito Santo, que querem conhecer o Altíssimo. Às vezes a pessoa crê em Deus durante muito tempo, ela tem crido em Deus durante muito tempo, mas não conhece. Ela não o conhece. Então, se você crê em Deus, mas não o conhece, então a sua fé fica vazia. É uma fé inútil. Daí a razão, porque você vê muitas pessoas que creem em Deus, mas têm uma vida mesquinha, miserável, uma vida bem miudinha. Por quê? Porque essas pessoas não conhecem na realidade aquele em quem tem crido. Então, quando elas adentrarem aqui no templo de Salomão, a proposta é essa. Quando você chegar aqui no templo de Salomão, é você ter um encontro com Deus. É você e Deus. Deus e você. Que coisa magnífica, não é? Então vale a pena sacrificar, vale a pena você disponibilizar um tempo para chegar aqui, para ter um momento com Deus. E uma vez você tendo um encontro com Ele, você conhecendo-o pessoalmente, a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Eu posso me lembrar quando eu não conhecia o Senhor Jesus, eu era religioso, eu era católico, mas eu não conhecia Jesus. Então, por conta disso, eu era uma pessoa problemática, eu era uma pessoa que tinha complexos de inferioridade, eu era uma pessoa que, por exemplo, sempre que eu estava diante de outras pessoas, eu me sentia diminuído, eu me sentia pequenininho, eu achava que todo mundo era mais sábio, era mais inteligente, era mais capaz, era mais forte, enfim. Eu tinha um monte de complexo. Eu era uma pessoa muito deprimida. Mas quando eu tive esse encontro com Jesus, o que aconteceu comigo? O que aconteceu no meu interior? No meu exterior não mudou nada. Eu continuei com o mesmo corpo. Mas no meu interior mudou tudo. Mudou meu pensamento, mudou meu coração. Sabe, eu comecei a ver os meus valores, eu comecei a verificar, a conferir que eu não era menor do que ninguém. Eu não era menor do que ninguém. Não era maior, mas também não era menor do que ninguém. Então, isso me deu uma autoconfiança, uma segurança, uma convicção. Então eu já não tinha mais vergonha de falar com as pessoas. Quando queria namorar, eu olhava para uma moça e se eu gostasse dela, eu tinha coragem de chegar para ela e falar: olha, você quer namorar comigo? Naquele tempo era assim, no meu tempo de garoto era assim. Hoje não. Hoje a coisa virou completamente. Mas antigamente era assim. Então eu ia falar com a moça se ela queria namorar comigo. Eu não tive mais vergonha. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, quando a gente conhece Jesus, Ele nos dá o espírito de força
de coragem, de ânimo, sabe? Ele nos dá aquela destreza, ele nos dá aquela audácia, ele nos dá aquela visão que nós jamais temos enquanto não o conhecemos. Nós não tínhamos essa visão. Depois que conhecemos Jesus, então a nossa visão se alarga. Nós podemos conquistar o infinito por conta de ter o infinito dentro de nós. Eu não sei se você está me entendendo, me compreendendo, mas imagine quando você recebe o Espírito de Deus, quando você conhece a Deus. Então o Espírito de Deus, que é o infinito, passa a viver dentro de você, passa a morar dentro de você, e aí nada é impossível para você. Por isso é que o Templo de Salomão, ele é um lugar muito especial. Ele não é como as igrejas normalmente. Nas igrejas universal e demais igrejas, demais denominações, religiões, cada um tem a sua reunião, tem o seu culto, tem o seu procedimento, tem o seu protocolo. Mas aqui no Templo de Salomão é diferente. O Templo de Salomão, só para você ter uma ideia, ele foi desenhado pelo próprio Deus. Todos os templos que existem pelo mundo afora, catedrais e etc., foram desenhadas e construídas por arquitetos e engenheiros. Mas o Templo de Salomão foi desenhado pelo próprio Altíssimo. A casa do sacrifício. Isso para quê? Para que a pessoa, quando chegasse a esse lugar, ela pudesse encontrar-se com o autor da vida, o próprio Deus.